Vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Essa aula segunda agora, a gente tratou basicamente de coisas bem preliminares, né, de fundamentos da interpretação bíblica, da hermenêutica. Fizemos uma distinção entre hermenêutica, exegese, homilética. Vimos querendo nós ou não, a interpretação da Escritura tem a ver com o destino que nós damos em nossa vida. A maneira como nós a interpretamos e como nós temos a Escritura para nós. Se ela é de fato palavra de Deus, se ela é inspirada, então ela é também autoritativa para a minha vida. O que faz, eu posso até ter opinião, por exemplo. Eu tenho uma opinião que o time do Vasco é o melhor que tem. Então, essa opinião é falsa. Essa opinião é falsa, mas é uma opinião minha. Então, agora, eu não posso fazer isso com as coisas de Deus. Eu não tenho opinião. Eu não tenho opinião, entendeu? Podia ter feito isso com o Flamengo. Fica vendo jogo, Tânia, eu não vou ver jogo mais perto da Tânia não, porque a Tânia fica muito nervosa. Eu fico tranquilão lá. Tranquilão, falo assim, começa o jogo, aí eu falo pra Tânia assim, vai tomar de goleada. Pelo que tá vendo aí, o Vasco vai tomar de goleada. Aí a Tânia fica gritando lá, assim, aí eu... Gente, com o tempo eu vou falar por que todo crente deveria ser vascaíno. Mas, e eu vou dar fundamentos teológicos. Fundamentos teológicos. Não quer um? Quer um? Quer um? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um. Posso estar na segunda divisão, na terceira, na primeira, tudo posso. Quer mais? Quer mais? Trago à memória o que pode me dar esperança. Quer mais texto? Prossigo para o alvo. Minha esperança está no futuro e não no presente. Chega. Talvez há de esperança. Em toda e qualquer situação. Aprendi a ver contente em todo. Então vamos lá. Gente, o ponto aqui agora é a história da interpretação. Pontos importantes para a gente entender. Interpretar. Deus se revelou? Sim. Deus registrou sua revelação? Sim. Essa revelação registrada por Deus precisa ser interpretada? Sim. Porque é a palavra de Deus dada aos homens em contextos diferentes de mim. Eu preciso saber o que significava lá para eu buscar a significação disso aqui. Então a interpretação dessa revelação sempre foi uma necessidade para o seu povo. Os primeiros escritos, os primeiros textos canônicos são os textos produzidos por Moisés, o Pentateuco. E Moisés se valeu de tradição oral. Ele se valeu de tradições textuais, textos que já havia antes dele, ele se valeu de tradições orais, ou seja, a verdade dita de geração em geração, só que ele teve que interpretar essa tradição oral para produzir os seus textos. Então a gente vê na obra de Moisés de produção de texto, a gente já está vendo também que a arte de produzir dele era também relacionada à arte de interpretar que ele tinha. Quando você vai para o Novo Testamento, você não vai ver diferente não. Os autores do Novo Testamento ensinaram, escreveram com base em interpretações que eles tinham de textos antigos e até também da tradição oral. Então tem questões interpretativas por trás do ato do registro canônico da Escritura. Então Moisés, de certa forma, interpretou a revelação oral para transformar em registro textual, que ele fez. E aqueles que foram posteriores a Moisés, o que eles tinham que fazer? Interpretar o que Moisés escreveu. Você bota aí centenas de anos depois de Moisés. Como que no período da monarquia de Israel, por exemplo, foi um período de decadência, depois do reinado de Salomão, há uma decadência e há um desvio da Escritura.
Então, todas as vezes que haveria alguma espécie de reforma religiosa, havia uma necessidade de retorno à Escritura e de interpretação da Escritura. Por exemplo, como é que Israel produz um culto idólatra, um culto que era reprovado pela Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá é uma linguagem hebraica. Para nós é Pentateuco. Como que eles vão produzir um culto idólatra se a Torá ou o nosso Pentateuco reprova aquilo? A única resposta é, ou eles ignoraram a Torá, se desviaram dela, ou eles interpretaram da maneira que eles queriam. Uma coisa ou outra. Isso é um ponto interessante para nós também. Porque todas as vezes que novas maneiras de pensar e se comportamentar surgem, há uma necessidade da gente observar como que a Escritura lida com isso. E quando a gente faz isso, a gente vai interpretar. A gente pode interpretar de forma intencional, ou seja, eu levo para a minha arte de interpretar aquilo que eu quero que a Bíblia fale, porque eu quero me apoiar nesse novo comportamento sem ficar de mal com Deus. Então eu vou fazer uma interpretação segundo o viés que eu mesmo quero dar, para que eu possa ter uma consciência religiosa legitimada e, ao mesmo tempo, eu possa me comportar com todas as imposições novas que uma cultura pagã traz. Então, sempre há motivo de interpretar. Moisés escreveu e aqueles que vieram depois dele tinham que interpretar o que ele escreveu. Inclusive, o bem-estar da vida na Terra Prometida, a gente chama isso tecnicamente de história deuteronômica ou história deuteronomista. O que é isso? Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso aqui é o Pentateuco. Isso é um conjunto de princípios. A palavra Torá quer dizer ensinamentos ou princípios e ela é traduzida de uma forma muito reduzida como lei. Mas tem a ver com os preceitos dados pelo seu povo e esse povo corresponderia à aliança à medida que obedecesse aqueles preceitos. Então, quando você vai de Josué até 2 Reis, você tem a história do povo na Terra Prometida. Essa história que vai de Josué a 2 Reis é chamada de história deuteronomista ou história deuteronômica. Por quê? Aquele povo, o que ia regulamentar a vida daquele povo era, sobretudo, a observação que eles tinham de Deuteronômio. Por que de Deuteronômio? Porque Deuteronômio é a repetição da lei de Êxodo, por isso Deutero quer dizer segundo e nomos quer dizer lei. Então Deuteronômio é uma espécie de segunda lei ou repetição da lei dada no Êxodo. Por que Moisés teve que repetir isso? Porque o povo para quem ele escreve Deuteronômio, o contexto de Deuteronômio é diferente de Êxodo. O povo que estava no Êxodo, lá no Monte Sinai, já não era mais vivo. O povo que estava agora sendo orientado por Moisés nas planícies de Moabe, já para entrar na Terra Prometida, esse foi um povo que nasceu no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Esse povo nasceu no deserto. Então esse povo não teve a experiência do Sinai, quando Moisés entrega as leis ao povo. Então ela tem que ser deutero, ela tem que ser segundo, mas não é uma lei nova, é a mesma. Então é Deuteronomos, ou Deuteronômio, que é a segunda lei. Então eles estão de posse disso e o bem-estar lá, a quebra ou a ratificação da aliança na Terra Prometida estava diretamente como eles iam observar Deuteronômio. Por isso que era necessário interpretar. Era necessário compreender o que Moisés escreveu, o que significa para isso. Mas na frente a gente vai dar um pulo e a gente vai ver como é que surgiram as escolas de interpretação dentro do judaísmo. Vamos lá. Os grandes tempos da reforma religiosa, quando você lê Reis, por exemplo, você vai ver algumas reformas com o rei Josias, por exemplo. Ezequias. Não Zedequias, Ezequias. São reis que procuraram fazer reformas religiosas. E o texto de Reis que fala do reinado de Josias, ele é extremamente significativo, porque ele está mandando fazer reparos, reforma no templo, ele está financiando isso, e quando esses trabalhadores estão fazendo a reforma, eles descobrem, acham ou redescobrem o livro da lei de Deus.
E os estudiosos chegam quase a um consenso de que esse livro da lei de Deus que eles acharam é Deuteronômio ou parte significativa de Deuteronômio. Quando isso é lido e interpretado, eles entram em crise. Josias entrou em crise. Ele rasgou as vestes, como ele disse, como que a gente não entendeu isso? Tudo que está sobrevindo sobre nós é porque nós não guiamos a nossa vida segundo isso aqui. Ele rasga as vestes, ele promove uma reforma, e se você vê bem no texto bíblico, ele vai celebrar a Páscoa, porque a Páscoa era uma festa que lembrava a redenção do Êxodo. Significa que nem da redenção eles estavam lembrando mais, tal como eles se afastaram, né, daquilo que Deus deixou registrado. E tal acontece conosco também. Quando nós nos afastamos daquilo que é registrado, seja do ponto de vista coletivo, como igreja, como do ponto de vista individual, como crente, quando nós nos afastamos daquilo que Deus deixou registrado para nós, nós vamos nos perder. E a única maneira de nos reencontrar é redescobrir. Se não redescobrir, vai ficar perdido a vida toda. E quando se redescobre, não tem como evitar um conflito interior. Um choque interior. Caramba, como eu pude fazer isso? Como eu estou longe daquilo que Deus falou, como é que eu não entendia isso? Porque é tão nítido para mim, é cristalino. Como é que eu não entendia isso? Como é que eu descambei? Todos nós somos capazes disso. Todos nós. Isso significa também, a turma aí que gosta de uma campanha de avivamento, não existe avivamento sem retorno à Escritura. Em hipótese alguma. Avivamento sem retorno à Escritura é barulho carismático. É gritos, barulhos, manifestações sensoriais, mas longe de mudança de vida. É só barulho. E aqui a gente tem que assumir a meia-culpa. Os desdobramentos do legítimo movimento pentecostal é muito responsável por isso. O desdobramento. Estou nem falando do pentecostalismo clássico. Tem muito teólogo pentecostal clássico que está chorando de ver o que está acontecendo com os desdobramentos do chamado neopentecostalismo. E começou a trazer animismo para dentro do culto. O que faz a pessoa pegar um objeto, divinizar aquele objeto, ungir aquele objeto e fazer a pessoa acreditar que por meio daquele objeto ela vai obter a vitória que precisa. O que faz a pessoa acreditar nisso? A interpretação equivocada da Escritura. Você interpreta equivocadamente a Escritura, você produz uma fé totalmente espúria. E o responsável é sempre o púlpito, gente. Não estou falando que quem ouve não é responsável, não. Porque se você lê Bíblia, você deve pelo menos falar assim, caramba, você está falando isso tudo, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso, como é que ele está falando isso tudo? Como é que eu vou acreditar? Eu acredito nele ou eu acredito na Bíblia? Será que Deus está dando uma revelação nova que não está na Bíblia para ele? Então, a gente precisa ter criticidade. A gente não tem que ser cri-cri. Cri-cri é o chato. Mas o crítico não. O crítico é aquele que analisa. Ele tem criticidade. Para isso aí não bate. Como é que eu vou levar isso para dentro da minha casa e ensinar isso para minha família se os apóstolos nunca ensinaram? Se os profetas nunca ensinaram? Se não há nenhuma recomendação bíblica para isso? Como é que eu vou fazer isso um ato de prática? Então, por isso que é necessário estudar. Eles estudavam, eles procuravam interpretar, e Josias fez isso. E o ponto crucial aqui é quando você lê os livros de Esdras e Neemias. Os livros de Esdras e Neemias, eles estão num contexto pós-exílio. O que significa isso? O contexto histórico de Esdras e Neemias é quando eles saem do exílio. Só para vocês entenderem. Quando você lê de Josué a 2 Reis, essa é a história do povo na Terra Prometida. Crônicas é uma compilação de Samuel e Reis, mas é depois do exílio. O livro dos Reis vai dizer por que nós paramos no cativeiro. O livro de Crônicas vai pegar as mesmas coisas, vai dizer o que a gente deve fazer quando voltar do cativeiro. Nós voltamos. Então, a diferença básica de Reis e Crônicas. E no livro de Esdras e Neemias, você vai ver alguns episódios, algumas narrativas históricas significativas. Eu vou ler uma delas aqui. Eles precisavam reinterpretar a lei. Por quê? Reinterpretar ou interpretar.
eles precisavam interpretar corretamente. Por quê? Havia 3 coisas que eram basicamente, formavam a garantia do povo de Deus e eles perderam. Primeiro era a cidade. A cidade foi devastada pelos caldeus, ou os babilônios. Perderam a cidade. Segundo, eles perderam o templo, que Nabucodonosor destruiu. E que Deus mostrou a Ezequiel lá dentro do cativeiro que isso ia acontecer. Porque o pessoal do cativeiro estava pensando que eles iam voltar ainda porque o templo estava erguido. Se o templo está erguido, Deus está lá. Então, se Deus está lá, a gente vai vencer. E Deus fala para Ezequiel, não, a minha glória não está mais lá. E aquele templo depois é destruído. Então, a segunda coisa que eles perderam. E a terceira coisa que eles perderam foi a dinastia davídica. Segurança deles é que nunca vai faltar um rei na linhagem de Davi. E ali eles já não tinham mais rei. No Novo Testamento, o povo de Israel não tem rei, nunca mais teve rei. O último dos reis foi no tempo que Nabucodonosor invade. Então, e agora? Sem a terra, voltando para a terra, tem que reconstruir, sem o templo, tendo que reconstruir o templo, sem rei, que não tem mais a dinastia de Davi, e sob o domínio que agora era o Império Persa. Quando eles voltaram, era o Persa. Como fazer isso? Como reconstruir a vida civil e religiosa? Aí eles voltam para Deuteronômio, eles vão ler de novo. Eles vão ter que interpretar isso. Gente, cuidado que eu tô... cuidado não, prestem atenção nisso, porque isso é vital para a tua vida. Muitos momentos da tua vida você vai ter que voltar para a Escritura e analisá-la à luz da Escritura. Você vai detectar que muita coisa que você está passando não é prova, é consequência. Consequência de desvios, consequências de ignorância, de não entender. E isso é um exercício que a gente vai fazer sempre, por toda a nossa vida. Inclusive pastores, ou principalmente pastores, fazer isso. Eu peguei aqui o texto de Esdras, vou ler rápido porque é um texto longo, de Neemias. Neemias capítulo 8, esse é um capítulo interessante para você ler, tá? Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba. Aqui o escriba já é uma classe que surge nessa época, que são os intérpretes. Os escribas são intérpretes, depois você vai ver o surgimento dos mestres, e depois você vai ver o surgimento das escolas de interpretação que eram lideradas por esses mestres judaicos. Não estou confundindo a cabeça de vocês, não, né? Tá indo legal, né? Então vem comigo. Verso 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Ó, tá aqui, tá com o livro. Tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Então, o que você pega aqui? Não era suficiente ouvir. Tinha que entender. Quando você pega a carta de Paulo aos Colossenses, ele vai falar da alegria que ele tem com os Colossenses, depois ele vai falar assim, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, aqui de novo para a classe de pastores que eu faço parte. Não adianta vocês lerem, não adianta vocês pregarem, não adianta vocês gritarem, se eles não entenderem. Eles precisam entender. Eles não precisam ser tocados nas emoções, eles precisam compreender com a mente. Cristianismo é pensamento. A gente precisa, por isso que Paulo fala de... Pedro diz, cingi-vos o entendimento, Paulo fala renovação da vossa mente, Paulo fala leve cativos os pensamentos à obediência de Cristo. Então o cristianismo não é uma religião de arrepio na pele, é uma religião de assentamento mental, de submissão das nossas mentes. Inclusive, quando você lê, por exemplo, desculpa as minhas digressões aqui, mas está dentro da aula, tá, gente? Quando você lê Marcos 1, por exemplo, a narrativa de Marcos tem um ponto, uma mudança na narrativa dele, uma evolução na estrutura literária de Marcos, muito significativa. Quando você lê Marcos 1, 14 e 15, ele diz assim, depois de João ter sido preso, é João Batista, ó, ele tá criando, abrindo para uma nova etapa da sua narrativa.
depois de João ter sido preso, foi Jesus para a região da Galileia. Olha como é que ele está evoluindo na sua estrutura narrativa. E foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, eu tenho certeza que vocês já leram isso, o tempo está cumprido, a palavra ali é kairos, o tempo está cumprido. Tempo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Então, no tempo exato, o reino chega. Quando ele fala disso, o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, ele fala, arrependei-vos. Que não tem nada a ver com sentimentalismo cultico. Que não tem nada a ver com a lágrima, eu estou arrependido, estou chorando. Arrependimento ali, o grego metania, ou metanoia, como alguns traduzem, significa a mudança na estrutura mental. Aqui, ó. Por que ele usa essa palavra? Como se ele falasse assim, olha, chegou o tempo, o reino de Deus chegou, a estrutura mental de vocês tem que mudar. Por quê? Porque agora o que vai dirigir vocês são os valores do reino que chegou. E com a mente velha não dá. Isso é o significado de arrependimento de Marcos 1. Imagina, eu estou falando de interpretação. Você vai pregar em Marcos 1, se você não observa isso tudo, como é que fica? Como é que fica quem ouve, né? É uma mudança aqui, não é de sentimentalismo. Às vezes a pessoa, caramba, o culto foi uma benção. E muita gente chorando lá na frente. Tem muita gente chorando lá na frente, muitas delas não entendeu nada do que foi pregado. Foi movido por um ambiente sensorial criado no culto. Na hora do apelo, a pessoa pode não ter entendido nada, mas você botou um teclado de fundo, né? Você apagou as luzes de trás, trouxe aquele ambiente ali que mexe com o psicológico das pessoas, as pessoas vão chorar por várias razões e vão na frente. Eu só não choro com a derrota do Vasco, eu tô carimbado, mas tem gente que chora com a derrota do Vasco, tem gente que chora com um monte de coisa, tem gente que chora com o Roberto Carlos falando, são tantas emoções, a pessoa está chorando, Roberto Carlos entregando rosinha no final do show, tem gente chorando. Então aquela emoção que mexe você lá no Maracanã, pode ser a mesma emoção que mexe você num culto. Então presta atenção nisso, não é emoção, é a razão. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Significam, mudam a mente de vocês, creiam no Evangelho, porque o Evangelho é que traz o reino. Irmãos, olha quanta coisa aqui. Se os princípios do reino de Deus não governam a minha mente, eu tenho que pensar que tipo de conversão eu tive. O que é isso? Eu posso ter me convertido a um ambiente, eu posso ter me convertido a uma denominação, eu posso ter me convertido. Quanta gente fala assim, caramba, eu encontrei uma família na igreja que me faz tão bem. Pior, a pessoa pode ter encontrado uma família e não ter encontrado Cristo. Uma coisa é você se converter ao cristianismo, outra coisa é você se converter a Cristo. Constantino, no quarto século, se converteu ao cristianismo. Se ele se converteu a Cristo, até hoje ninguém tem essa resposta. Mas ao cristianismo ele se converteu, porque foi conveniente crer no Deus dos cristãos. Vamos lá, gente, vou prometer ser mais... Mas tem coisa assim que não dá para passar, entendeu? De novo aqui, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês e ele leu no livro diante da praça que está à fronteira da Porta das Águas, desde a alva, ou seja, desde manhã cedinho, até o meio-dia. Ó, o culto aqui foi longo, hein? O culto aqui foi longo. Quando a pessoa está pregando, você fala assim, caramba, pastor, ele está pregando 40 minutos. Aqui foi longo. E pensa que tinha cadeirinha acolchoada para eles sentarem? Eles estavam em pé. Desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos aos livros da lei. Ó a responsabilidade do povo. Tem que estar com o ouvido atento. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, aí o nome, um monte de nome esquisito aqui que eu vou pular, tá? Verso 5 a gente continua. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, por causa do púlpito, esse é o parêntese. Por que o púlpito fica no alto? A ideia é que a palavra está acima de nós. Essa é a ideia, não é para o holofote ficar lá no cara, que a palavra está acima de nós. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé.
Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, não bota nome no filho assim não, tá? Odias, Manaías, Quelia, Anã, Pelaías, e os levitas, o que eles faziam? Ensinavam o povo na lei. Para eles ensinarem, eles tiveram que interpretar. O povo estava no seu lugar, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Isso é hermenêutica, interpretação. As pessoas precisam entender o que está sendo lido, o que está sendo falado. Ó, pregadores, pregar. Você vai pregar, você vai ter que ler, explicar, extrair, aplicar. Lê o texto, explica o texto. Explicou o texto, extrai as lições do texto. Extraiu as lições dos textos, vê o que se aplica à tua realidade hoje. Isso é pregar, numa pregação expositiva. Vamos lá. Primórdio da interpretação bíblica, então. Os primeiros intérpretes da Escritura, em sua maioria, aqui eu já estou falando da Escritura no seu todo, o Antigo Testamento, né? No período de Jesus ali, algumas coisas diferem muito lá do período mais passado do Antigo Testamento. O idioma não era mais o mesmo, não era mais o hebraico, já era o aramaico, o hebraico estava em desuso, somente uma casta muito privilegiada tinha o hebraico, por isso que Paulo fala em hebraico, para todo mundo ver que ele não era um cara qualquer, né? Porque o hebraico não era qualquer um, só a casta sacerdotal e a elite que falava. A maioria falava aramaico, parte do Império Romano falava grego e latim. Então, mas as línguas lá do Antigo Testamento não tinham. Tanto é que a Bíblia, por assim dizer, que eles usavam, era a tradução do hebraico para o grego, que foi feita no ano 170 a.C. na cidade de Alexandria, a chamada Septuaginta. Então era o grego, já estava com o grego, e o grego popular na época era o grego koine, que alguns falam de koine, era o grego popular, que também não existe mais. Olha só, esses idiomas não existem mais. A Bíblia é produzida em 3 idiomas, hebraico, no Antigo Testamento, com partes em aramaico. Essas partes em aramaico era quando o contexto histórico já estava dissociando, já era mais o mundo persa. O aramaico já tomava. Você vai ver aramaico em partes de Daniel, por exemplo. Tem aramaico, porque já era uma linguagem mais persa. Por isso que quando você lê o Novo Testamento, a linguagem que eles falavam era aramaico. Como é que ele diz? O nome de Pedro, Cefas, aramaico. Abapai, aramaico. Então vamos lá. O contexto da interpretação lá nos primórdios cristãos é um contexto judaico. Nesse contexto judaico surgiu as primeiras interpretações, mesmo com suas variações. Aqui a gente já está uma distância considerável entre Esdras e Neemias e os relatos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Historicamente, a gente fala que houve um período interbíblico, que alguns falam do período do silêncio de Deus. Cuidado com isso, que Deus nunca teve em silêncio, né? Mas é um período interbíblico, intertestamentário, entre Malaquias e Mateus. Nesse período se produziu muita coisa. Muitos textos não canônicos, mas textos deuterocanônicos, chamados apócrifos, que não quer dizer que são livros endemoniados não, tá? São livros não considerados inspirados. Não é visto nesses livros canonicidade necessária, os judeus não aceitaram ele no cânon. Vamos lá. Um modelo diferente de interpretação, embora possuindo alguns pressupostos judaicos, só viria depois com o desenvolvimento do cristianismo em torno do mar Mediterrâneo, que o cristianismo vai pegar aquelas cidades todas que são já influenciadas pela cultura helênica. A cultura helênica é a cultura grega, que era uma das
das intenções de Alexandre o Grande não era tomar necessariamente as cidades, mas espalhar a cultura grega pelos territórios que ele dominava. Por isso, quando você vai para o Novo Testamento, você tem ali um ambiente de domínio romano, mas de influência de uma cultura grega. Da expressão mundo greco-romano, que vem daí. Então, nessa fase inicial, deve ser entendida como surgem escolas de interpretação. Não tem tempo da gente tratar nessa aula, mas, por exemplo, você vai ver em Atos dos Apóstolos que Paulo foi instruído como? Vocês lembram? Aos pés de Gamaliel. Era uma escola de interpretação, e Gamaliel era um dos mestres. Gamaliel provavelmente foi discípulo de um mestre anterior a ele, chamado Hillel. Tinha a escola de Hillel e a escola de Shammai. Eram duas escolas judaicas de interpretação. Gamaliel provavelmente foi da escola de Hillel, que era mais ouvida e mais significativa, e Paulo vem nessa esteira. Só que tem um ponto. Quando Paulo vai trazer a sua interpretação, embora ele tenha essa influência, não são os métodos interpretativos da escola de Hillel, da escola de Gamaliel, que orientou Paulo. Paulo é orientado pelos próprios apóstolos, por aquilo que ele viveu, por revelações diretas de Deus. Tanto é que ele vai chegar a conclusões que nenhuma dessas escolas chegou. De interpretação mesmo. Quando perguntam a ele, né? Poxa, se Deus... a resposta dele na carta aos Romanos. Se esse Deus, assim, é tão fiel na sua aliança, por que que ele, então, rejeitou o seu povo, Israel? Isso é uma pergunta que Paulo começa a responder no capítulo 9 de Romanos. E ele começa a responder com interpretação. Ele vai dizer assim, nem todos de Israel são israelitas, mas é em Isaac que é chamada a sua descendência. Ele está interpretando. E aí a gente entende, por conta da canonicidade do texto, que essa interpretação de Paulo registrada já é o Theos Pneustos, já é Deus soprando a revelação para ele. Por isso que você não compreende o Antigo Testamento sem o Novo. O Antigo Testamento vai apontar para o Novo e o Novo vai dizer, eu sou tudo que ele apontou. Está se cumprindo aqui. Por isso não tem uma cisão para nós entre Antigo e Novo Testamento. A Escritura é uma totalidade para nós. Ela é a revelação verbal de Deus. Quero ver os alunos aí que lembram, né? A Escritura é a revelação verbal de Deus, Mas o quê? Nos dado de forma... O quê? Lembram? Progressiva antes. Progressiva. Tem coisas que nós sabemos que, por exemplo, Moisés não sabia. Revelação progressiva, nos dada em forma de metanarrativa, por isso vai de Gênesis a Apocalipse. Essa metanarrativa tem uma unidade literária, Antigo e Novo Testamento se complementam, não é uma cisão. E essa unidade literária tem um centro unificador, que é Cristo e a chegada do reino. Então, esses 5 elementos na nossa relação com a Escritura são fundamentais para a gente ter uma visão ampla da Escritura e não uma visão fragmentada da Escritura. Eu abro um parênteses aqui para dizer que a igreja lê muito mal a Escritura. Às vezes ela é ensinada a ler mal. Nós ainda temos a herança da caixinha de promessa em nós. É um sistema cultural, né? É a cultura. O Brasil é o país que E a cultura evangélica também é assim, André. A cultura evangélica é assim. Você lida, tu está conversando com uma pessoa e fala assim, eu gosto de ler Salmo. Significa que um percentual muito grande do cristão que vai para a Escritura vai para ler aquilo que ele gosta. Aquilo que ele gosta. Só que a Escritura é um todo. Inclusive, o culto bom normalmente é aquele culto que a pessoa gostou do culto. Mas o culto bom, às vezes, é o culto que mais nos incomodou. Esse é o bom. Ele também é bom, né? Também é bom. Ele foi bom. Ele é bom não porque me fez bem. É bom porque a verdade de Deus foi pregada. Aí a verdade de Deus, quando é pregada, às vezes ela me corta. Me rasga toda por dentro. Me joga no chão. É o culto bom. O culto bom não é aquele que eu saio dali ferido da minha vida.
Porque você, aqui os pastores de novo, vocês podem montar um ambiente de culto de uma forma atrativa porque você quer que as pessoas voltem. E isso pode ser uma roda viva doida, cara. Aí depois você vai chegar a uma conclusão, você criou tanta coisa, aí você chega, você faz como Josias, redescobriu, cara, tá tudo errado, e agora? O que eu faço? Acabo com tudo? O que eu faço? Aí que entra a crise. O que é a crise? O que é crise? Crise é quando você passa por um momento que você sabe que não está certo, mas você não sabe como fazer o certo. Aí é crise. Ou você passa por uma situação que você sabe que não está certo, que você sabe como fazer certo, mas você não tem como fazer o que é certo. Aí é crise. Crise. Na crise eu oriento você a deixar a poeira baixar. É como um grupo de escoteiro que entra por uma floresta assim e tem um escoteiro que se perde. O grupo entrou pela floresta dentro, um escoteiro foi, e agora? O erro maior que esse escoteiro pode fazer é tentar desbravar a floresta, sem referência. Ele vai se perder mais ainda. O que ele faz? Ele senta embaixo dos galhos de uma árvore, respira fundo, examina a sua bússola, descobre onde está o norte e vai embora de novo. Na nossa vida é assim, em todos os sentidos, tá? Conflito existencial, conflito conjugal, conflito profissional, conflito dos fracassos da vida, ao invés de você sair desbravando, fazendo alguma coisa sem saber exatamente o que teria que fazer, melhor você parar, calma, examinar a bússola para determinar novos caminhos. Vamos lá, gente. Existiam mestres rabínicos, como eu te falei, né? Eu falei aqui de Hillel, de Shammai, de Gamaliel, que é depois. Essas escolas de interpretação, elas criaram métodos de interpretação, e aqui tem um ponto interessante, não sei se eu coloquei isso aqui, acho que não, mas vale a pena citar aqui. Essas escolas de interpretação, elas vão, sobretudo, tentar explicar o que é que se faz com a lei, com a tradição oral. Lembra quando Jesus falava assim, ouviste o que foi dito? Isso era a tradição oral. O ponto, na época de Jesus, a tradição oral tinha pé de igualdade de autoridade com a tradição textual. É que os estudiosos chamam de Torá oral, ou a Torá verbalizada. Havia a Torá escrita, que são os 5 primeiros livros, nosso Pentateuco, e tinha a Torá oral, que era a tradição oral que veio sobretudo depois do retorno do cativeiro. Então muita coisa falada ia passando, essas coisas se tornaram lei com autoridade igual o Pentateuco nosso, igual o Torá deles. Por isso que você vai ver muitos fariseus fazendo isso. Os fariseus, por exemplo, acrescentaram 600 e poucos preceitos depois da lei de Moisés. Os fariseus que fizeram isso, né? Tem muita coisa que você vê no Novo Testamento que não está escrito lá no Antigo, mas eles obedeciam aquilo por causa da tradição oral. Mais na frente, essa tradição oral vai precisar ser registrada também. Aí daí que vai surgir os Talmudes judaicos. Talmud o registro textual da tradição oral dos judeus. São os Talmudes, que tem os Targums, tem o Shammá, não tem como a gente entrar nisso aqui. Mas era uma escola de interpretação que os judeus tinham com ele. Você vê que Jesus muitas vezes bateu, né, com eles. Né? Por exemplo, você pega Mateus 15, você vê eles confrontarem Jesus da seguinte maneira. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos comendo sem lavar as mãos? Tradição de quem? Dos anciãos, era a tradição oral. Como é que Jesus rebate isso, você sabe? Você lembra? O que ele vai dizer? Por que vocês transgridem a lei de Deus por causa da vossa tradição? Essa foi a pancada que Jesus deu. Agora vamos olhar para nós. Será que isso é possível acontecer conosco? A tradição da tua denominação é tão forte que ela está em pé de igualdade com a Escritura. Você pode falar que a pessoa está em pecado só porque não obedeceu os preceitos da tua denominação. E você não pode determinar alguém como estando em pecado só porque ela está fazendo aquilo que você não concorda. Então, cuidado com isso. Também interpretar equivocadamente. Eu estava numa reunião de pastores uma vez e estavam falando lá, né? Eu era uma espécie de
orientador desses pastores. Aí eu me lembro que um falou assim, lá na igreja eu proibi piercing. Proibi mesmo. E eu falei assim, com base em quê você proibiu? O que você usou para proibir isso? Não, porque não é adequado. Não, isso é outra coisa. Você está falando que é pecado. Se você está falando que é pecado, você vai ter que fundamentar isso biblicamente. Se você não fundamenta biblicamente, você está chamando de pecado aquilo que você não concorda. Porque nem sempre é pecado. Nem sempre. Eu estou falando, eu estou querendo te orientar, porque a cultura vai evoluir. Daqui a pouco você vai ter pessoas com piercing dentro da tua igreja. Você vai excluir todo mundo? Se a Bíblia não diz que isso é pecado, o que eram as sovelas colocadas nas orelhas dos escravos? Que aqui, ó, cravavam uma sovela aqui, quando o escravo tinha alforria, ele se familiarizava tanto com o seu senhor que dizia, não, eu não quero ir, eu quero ficar aqui. O que o senhor fazia? Cravava a sovela aqui, agora você é meu aqui. Era uma espécie de piercing naquela época. Por causa disso, por exemplo, sobretudo os movimentos mais conservadores do século passado, proibia as mulheres de usarem brinco. Tinha base em alguma coisa? Não. Podia chamar isso de pecado? Não. Mas colocaram como pecado. O pessoal fala sobre o... Aí o que acontece com isso? Você faz a pessoa acreditar numa coisa que a Escritura não muda e depois você mesmo muda a sua opinião sobre isso. Só que você já estragou a vida de muita gente por causa disso. Depois você muda de opinião, caramba, não é assim mesmo não. Só que, pô, você já bombardeou a vida de muita gente. Então, cuidado. Cuidado com tradição oral. A pergunta é, o pessoal também não é nem pastor, é a gente que fala, o pessoal tem... Só um instantinho, cara. Desculpa. Só para completar o que eu estou falando. O filho desse pastor depois apareceu com piercing na igreja. E agora? Eu falei, ó, eu tentei te livrar disso. Tentei. Agora vai. Desenrola você. Teu filho tem piercing, você proibiu todo mundo. E agora? Como é que fica isso aí? Fala. O pessoal costuma falar que o nosso corpo não tem o Espírito Santo. Aí eles usam isso para dizer, né? Não pode botar piercing, não pode botar tatuagem, não pode botar, porque o corpo é o Deus. Eu tive uma questão dessa no sala de aula. Um camarada todo tatuado, você via que ele ficava meio assim, né? Meio de ser censurado por causa daquilo. Aí surgiu essa coisa, né? De que eu não posso botar tatuagem? Porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas esse cara assim enche de café, come gordura, entope-se de açúcar no sangue, faz um monte de besteira, mas quando, né? É hipocrisia, não vou nem chamar de hipocrisia, não, é ignorância mesmo. É ignorância. Você aqui, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Aí você vai lá, teu pai comia torresmo, você come. Aí você fala que é uma maldição hereditária. Nada, que tem nada de maldição hereditária. Você herdou um costume e toma, vai colher do costume que você herdou. Maldição hereditária, acabou isso. Na cruz foi levada a maldição. Se vocês pregarem sobre maldição hereditária na igreja de vocês, não fala que estudou comigo, não. Não fala, não. Fala, não, eu vou falar mentira. Mas, ó, nessa aí, ontem eu ouvi uma nova, que o cara... não vem, o cara se converteu, então ele tinha que ajudar ele, que era pecado geracional. Passa de um pro outro. Hã? Passa de um pro outro? Não, pecado geracional, ele diz assim, o cara precisa se arrepender do comportamento que o pai ensinou pra ele. O senhor acabou de falar. Cara, isso é católico. Não, aí eu falei pra ele, cara, como assim? Eu falei, isso é muito parecido com maldição hereditária. Ele falou, não é uma outra. O filho é o mesmo, a roupa que é outra. Só mudou o nome. Só mudou? Isso para que a gente possa ver que é a mesma coisa. Botou roupagem nova. É o mesmo. É isso. Vamos lá, gente. Quais são os grupos que tinha dentro do judaísmo? Tinha os fariseus, tinha os saduceus. E esses dois eram inimigos. Eles só se uniram para tentar se opor a Jesus. É como os partidos políticos são inimigos que só se unem para derrubar o outro lá. Você vê o Lula e o Alckmin dando beijinho, um era o inimigo do outro, agora um dá beijinho no outro, que eles estão se unindo para derrubar o outro. É fariseu e saduceu na política brasileira. Então tinha os fariseus, eles não criam, os saduceus, por exemplo, não criam ressurreição, eles eram um partido mais ligado
politicamente a Roma, os fariseus eles eram mais rigorosos com a observação da tradição oral. Havia os essênios era uma espécie de monasticismo embrionário, né? Eles se afastavam de tudo para tentar viver uma vida mais contemplativa, né? Daí que vem a comunidade do Mar Morto, e que foi achado lá manuscritos na década de 40 do século passado, os manuscritos do Mar Morto nas cavernas de Qumran, não sei se vocês já ouviram isso, fragmentos de Isaías foram achados ali. Então, os essênios talvez pudessem por trás disso. Os samaritanos eram uma espécie de inimigo dos judeus. Eles são oriundos depois da cisão do Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, a capital foi Samaria. E quando a Síria tomou o Reino do Norte, os judeus que estavam ali se misturaram com muitos outros povos. Então, os samaritanos eram uma espécie de mistura disso tudo e tinham uma inimizade muito grande com o Reino do Sul por conta da cisão que teve lá com Jeroboão e Roboão lá no início. Então, tudo isso está no Novo Testamento. Quando você vai lidar com o texto, você está lidando com tudo isso. Quando você vê assim, a mulher samaritana, pô, mas você é judeu e eu sou samaritana, como é que você vai me pedir água? O que está por trás disso? Tem essa história toda de interpretação, né? Por que Jesus, quando pergunta assim, quem é o meu próximo? Ele dá uma espetada, e é a parábola do bom samaritano. Essa espetada que ele está dando no judeu. Quem é o próximo? Não é você com toda a tua religião estereotipada, é o samaritano que vocês rejeitam. Então tem ali, tudo tem uma interpretação, você precisa aprender a lidar contexto com contexto, isso tudo para você chegar a uma compreensão razoável. E tinha os judeus da diáspora. Diáspora é uma palavra grega que é traduzida por dispersão. Por exemplo, 1 Pedro 1, Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. 1 Pedro 1, dispersão ali é diáspora. Então, os judeus que não estavam na Palestina eram judeus da diáspora, estavam nas cidades do Império Romano, países que faziam parte do Império Romano, fora da Palestina. Isso é chamado judeus helenistas, ou judeus da diáspora. Você vai lembrar de Atos 6, por exemplo. Tendo crescido, eu estou aqui de cabeça, tá, gente? Estou achando que vocês confiam em mim, né? Atos 6:1. Tendo se multiplicado o número de discípulos, houve murmuração das viúvas helenistas com as hebreias. Quem são as viúvas helenistas e as viúvas hebreias? As viúvas hebreias eram as viúvas da Palestina ali. E as viúvas helenistas eram viúvas que viviam em toda parte do Império Romano fora da Palestina. Quando era a ocasião das festas, eles tinham que se deslocar para Jerusalém, onde as festas ocorriam. Esta é a razão de, na festa de Pentecostes, ter gente de todo o povo do Império Romano ali. Judeus de todo o Império Romano estavam ali, e a gente tem ali a glossolalia, que é o falar em outros idiomas ali. Não tem a ver ainda com o dom de línguas que o movimento pentecostal fala. Ali em Atos 2 não tem base para dom de línguas tal como se vê hoje na igreja. Atos 2 não. Atos 2 é glossolalia, é outro idioma. Quando Paulo diz assim, eu falo em línguas mais do que você, provavelmente é que ele falava mais outros idiomas do que ele. Essa é uma possível interpretação do texto. Eu acho que é a rocha grega. Hã? Eu acho que é a rocha grega. Com certeza é, com certeza. Mas aí a questão com o movimento pentecostal não são os dons espirituais. Eu creio nos dons espirituais. E acho que todos devem crer. A questão é da teologia dos dons. A hermenêutica usada para trazer fundamentação teológica para os dons é que é furada. Esse é o problema. Então, tudo isso aqui, fariseus tinham interpretações, saduceus tinham, essênios tinham, samaritanos nem se fala, e judeus da diáspora tinham uma questão mais complicada, porque eles eram judeus, mas eles eram influenciados pela cultura grega que tomou o Império Romano, que não estava necessariamente lá na Palestina. Estava em volta do Império Romano, a cultura grega. Paulo soube se valer de cultura grega quando foi necessário isso. E como ele se valeu de cultura judaica também, como ele se valeu de cultura romana também. Paulo era um homem de 3 mundos. Vamos lá, gente. Tá dando para entender, gente? Hã? Graças a Deus. Eu tinha um professor que falou assim, na minha prova ninguém tira nota boa. Eu falei, você não sabe ensinar, né, cara? Pô, se ninguém tira nota boa, não é possível que todo mundo esteja errado.
Os caras não aprenderam, pô. Os caras não aprenderam, porque não tinha nota boa, pô. Vamos lá, eu estou citando aqui o Gerard Bray, ou Geraldo Bray, para ficar mais fácil, né? Geraldo, né? Gerard. Ele escreve o livro dele, é um livro de 600 e poucas páginas. Não, eu ia pedir para a Rafaela comprar, mas eu baixei em e-book, eu estou lendo pelo computador. Mas são 600 e poucas páginas. Ele escreve a história da interpretação bíblica. É um livro interessante. E Nicodemos escreve a história dos intérpretes, a Bíblia e seus intérpretes. É um outro livro interessante também, que eu também baixei em PDF lá. Estou lendo esses caras todos aí. Bom, ponto aqui de convergência na interpretação lá dos primórdios judaicos. Ninguém questionava a autoridade da Escritura. Eles podiam ter interpretações erradas, mas eles não questionavam a Escritura como hoje se faz. Era inquestionável. A inspiração da Escritura é algo fora de questionamento para eles. Eles não questionavam isso. Eles reconheciam que as Escrituras eram sopradas, escritas e também editadas por obra do Espírito Santo. Eles eram até mais rigorosos do que muitos cristãos. Os profetas eram os agentes para os quais a revelação chegou. Então a gente tem aqui o caráter divino, eles entendiam que a Escritura é soprada, e aqui a gente tem o caráter humano, foi soprada aos apóstolos, aos profetas. O que quer dizer isso, irmãos? Tal como nós no Novo Testamento, o judeu do primeiro século não dava legitimidade a qualquer escrito que não tivesse fundamentação profética. Por isso que os judeus não aceitam como canônico os textos produzidos depois do profetismo de Israel ter cessado. O profetismo de Israel cessa com Malaquias, no livro de Malaquias. Então, esse período entre Malaquias e Mateus, surgiram muitos textos, mas os judeus não consideraram nenhum deles canônicos. A questão é, só para a gente abrir parênteses aqui, a questão é que quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, pelos 70 eruditos, isso foi em Alexandria, cidade do norte do Egito, quando isso aconteceu, foram traduzidos não só os livros canônicos dos judeus, como foram traduzidos também as literaturas produzidas depois de Malaquias. É daí que vem os apócrifos. Houve um concílio no ano de 90 da era cristã, chamado Concílio de Júmina. Nesse concílio, o que foi debatido? Se esses livros escritos depois deveriam ser considerados como canônicos. E o consenso foi, não, nós não aceitamos como canônicos. O problema para nós é que quando Jerônimo, um dos pais da igreja, foi traduzir a Bíblia para o latim, ele traduziu da Septuaginta. Ou melhor, ele traduziu do hebraico, mas ele traduziu também os apócrifos. Quando ele traduz os apócrifos para o latim, ele traduz fazendo a seguinte observação: eles não são canônicos, eles são uma espécie de apêndice a isso tudo. Então, nem a Igreja Católica considerava esses livros canônicos. Eles só foram canonizados no Concílio de Trento, no século XVI, que foi uma das ações da Igreja Católica para tanto procurar se reformar por dentro, como para debater a reforma protestante. Então, como é que eles debatem a reforma protestante? Uma das ações dele foi legitimar a canonização dos livros, muitos livros que eles usavam, por exemplo, para legitimar a doutrina do purgatório. Então, eles pegaram os livros canônicos. É a mesma coisa que essa turma nova aí do cristianismo novo. Se eles quiserem legitimar, aí, por exemplo, um maluco desse produz um texto que legitima tudo que ele está fazendo, pega esse texto, tem ele como canônico também, pronto, vai virar regra de fé para eles. Foi isso que aconteceu aqui. Bom, esses são os pontos de convergência. A escritura inspirada, os profetas foram aqueles que receberam a revelação, e depois eles falam da suficiência da Tanakh. O que é Tanakh? A Tanakh é a Bíblia toda, tá, gente? Todo o Antigo Testamento. Só os primeiros 5 livros é a Tanakh, é a Torá. Tanakh é todo. Então, quando eu digo suficiência da Tanakh, eu também poderia reduzir aqui e falar que eles entendiam a suficiência da Torá. O que isso significa? Eles tinham uma convicção que toda a revelação necessária para eles estava ali. É suficiente. Lembra quando eu falei do pressuposto da reforma com relação à Bíblia? Uma delas é que ela é suficiente.
A gente não precisa de outra coisa para saber o que Deus quer. E isso que eles entendiam, isso era um ponto de convergência. Tudo o que precisamos para saber quem é Deus e o que Ele quer de nós está na Tanakh. Ou está na Torá. Só a Torá já era suficiente. E por causa dessa convicção também se concordava que a Torá implicava certas coisas que não afirmava abertamente. Aqui tem um ponto de interpretação. Tem coisas que a Torá não afirmava abertamente e que já era prática deles, como que eles conciliar essa prática com aquilo que a Torá não defendia abertamente. Aí que vai entrar a força da tradição oral, virando uma espécie de oralidade canonizada. Você canoniza a verbalização da lei, daquilo que eles criaram. Pra você ver como é que essa coisa é complexa, tá, gente? Eu estou colocando isso como pauta de aula porque isso é muito relevante para os nossos dias. Muita coisa sendo dita, muitos comportamentos vindo, muitas coisas que a Bíblia não fecha questão sobre aquilo. Como que a gente interpreta novos comportamentos? A ideia é como que a gente lida com a Escritura, como é que a gente vai interpretar a Escritura. Então, por isso que eu coloquei isso aqui. E eles entendiam também que a Tanakh precisava ser explicada e aplicada às situações do cotidiano. Aqui está um ponto. Como é que você vai aplicar a Tanakh nas situações do cotidiano se você interpretar equivocadamente a Tanakh? Você vai criar comportamentos equivocados por ter interpretado equivocadamente. Mesma coisa a gente hoje. Tá certo, André? Tá me olhando assim com a cara de espantado? Quais são as questões aqui? Quais são as questões aqui, gente? Mantendo em mente esses pontos de convergência, as questões de que a interpretação bíblica precisou tratar, a gente tem esse ponto de convergência dentro do judaísmo. O que precisa tratar em sua fase inicial? Podem ser formuladas de modo relativamente conciso. O que lá? Eu enumerei aqui alguns pontos que eles precisavam tratar através da interpretação que tinha esses pontos de convergência. Primeiro, era necessário demonstrar como um texto antigo podia continuar funcionando como lei suprema para o povo de Deus. Será que a gente tem essa necessidade hoje? É a mesma coisa, tá vendo? Muita coisa que está dentro da nossa hermenêutica. Como que aquele texto dito por Paulo há 2000 anos tem aplicação hoje no século XXI? Isso era uma questão deles. Em alguns lugares ele não era mais plenamente compreensivo, porque até que não se falava mais aramaico, ou melhor, não se falava mais hebraico. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que esse povo vai entender esse texto? Ou o texto de Moisés lá, vamos supor, escrito há 1500 anos, quase de 1500 a 1700 anos, antes desse período aqui. Como interpretar um texto antigo, como ele se aplica hoje aqui? Há uma característica perene naquilo que Moisés falou, é adaptável, pode ser ressignificado, que é a palavra muito usada hoje, né? E chegar à conclusão que não. Eles teriam que manter a ortodoxia do texto e procurar a aplicação dentro de um contexto novo. Isso era a arte de interpretar. Segundo, era necessário determinar quais eram os limites do judaísmo. O que é isso? Pressão de grupos heréticos que surgiam. A gente vê até dentro dos saduceus, né, questões heréticas, samaritanos principalmente. O mundo helenista, que o mundo traz sua cultura politeísta, de diversos deuses. Paulo lutou pra caramba para preservar a igreja dos Colossenses, por exemplo, por causa de influência de filosofia grega dentro daquela comunidade. Ao mesmo tempo, passou-se a perguntar se o Antigo Testamento tinha uma mensagem também para os gentios. Outra coisa, é só nosso ou vai para eles também? Quando os gentios começam a se converter, qual o problema que dá lá? Quando você lê lá Atos 10, Cornélio se convertendo, Pedro fala, caramba, eu estou aqui. Aí, está acontecendo com ele o que aconteceu com a gente lá em Jerusalém. O que eu faço na minha vida? Como é que eu interpreto isso aqui agora? É uma situação nova. Quando Paulo entra na região da Galácia pregando algo diferente que todos os judeus anteriores dele pregavam, ele falava que a justificação é pela fé somente. Para os judeus, mesmo cristãos, era a justificação pela fé e pela obediência à lei de Moisés. Então Paulo traz um elemento novo. Como é que a gente vai fazer isso? Tem que olhar, tem que interpretar isso. Aí você vai entender o sentido de Atos 15. O que é o Atos 15? É um concílio que aconteceu em Jerusalém para julgar como que a
a esperança messiânica pudesse ser absorvida pelos não-judeus. Aí é queimar mufa, é interpretar, gente, ó, parêntese. A gente lida com realidades sociais que a gente nunca esperava de lidar com elas. Muito. A gente lida com coisas que são irreversíveis, estão na cultura. E a gente tem o desafio enorme de interpretar uma escritura única e imutável no meio de uma diversificação de pensamentos e comportamentos do século XXI. É o desafio da hermenêutica, o desafio da interpretação bíblica. Como é que você lida com isso? Isso, eu confesso a vocês que é uma coisa que tem que me exigido muito estudos, né? Você vai lidar com coisas na tua casa que você pensa, caramba, eu nunca pensava de me lidar com isso. Meu filho me disse isso, eu fiquei chocado. Mas é um caminho que ele está seguindo. Como é que eu lido com isso? Como é que eu interpreto? Como é que eu lido essa... Aí é questão da interpretação bíblica. Os judeus estavam, de alguma forma, lidando com isso. Como é que... Aqui só uma frase para sintetizar isso é... Como é que eles preservavam a unidade da fé no meio da diversidade cultural? Unidade no meio da diversidade. A gente já vê isso quando os samaritanos recebem o evangelho. O que eu faço? Os samaritanos são inimigos. E agora? Eles se converteram a Cristo. Como é que eu lido com isso? E como lidar com um judeu fariseu, perseguidor dos cristãos, que matava todo mundo, que agora diz assim, eu sou de Cristo. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido? É questão de interpretação. Tem que lidar com essas coisas. E a gente louva a Deus pela ação do Espírito Santo dele. Aí vem a questão da revelação progressiva. Uma coisa vai evoluindo até se fechar num cânon bíblico que para nós é regra de fé e conduta. Era necessário defender as afirmações do judaísmo diante dos rivais, especialmente os helenistas. Havia filósofos gregos, os cristãos também tiveram que fazer isso, né? Estou com medo da nossa aula não dar, porque eu queria falar dos pais, dos apologistas, como é que eles defenderam a fé cristã diante dos ataques de filósofos do Império Romano, dos gregos. Mas não tem tempo para tanta coisa, gente. Quarto, era necessário determinar o lugar da tradição, principalmente a tradição oral, em relação às escrituras, né? Ela está em pé de igualdade? Como é que faz? A tradição oral pode se associar à escritura? A escritura tem que julgar a tradição oral para ver o que condiz? Não, esses embates aqui, irmãos, eles estão presentes demais hoje. Demais. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, novidades, diversidades, outras maneiras ideológicas que estão entendendo o cristianismo, estão querendo se converter. A gente vive um tempo complexo. Esse curso talvez nos ajude bastante. Era necessário decidir o que as promessas do Antigo Testamento dirigidas a Israel significava em relação ao seu cumprimento futuro. Era só para Israel? Ou era uma esperança escatológica que embarcava ou abarcava também os gentios todos? O que seria essa escatologia? O que seria o reino chegar? O que seria um rei da descendência de Davi que tomasse conta e levasse Israel de Roma? É isso que a Escritura diz? Por que eles perguntaram assim, é ele mesmo que tinha que vir ou será que a gente tem que esperar outro? Quem falou isso foi João Batista, foi o precursor de Jesus. Por quê? A forma de interpretar a chegada do reino era o livramento da nação de Israel do jugo de Roma ou do jugo de qualquer outro que se impunha sobre eles. Então é uma visão escatológica nacionalista. E Jesus fala assim, o meu reino não vem daqui, não é daqui. Opa, como é que a gente interpreta agora Tanakh? Como é que a gente lida com essas verdades? Então, aí é questão de interpretação, a labuta da interpretação. Aí a gente tem os pais da igreja. Eu vou citar aqui o Nicodemos, que diz assim, após a morte dos apóstolos, que a gente já passou rapidamente a gente veio de Esdras até o final do século, do primeiro século. Após a morte dos apóstolos, inicia-se a chamada Era Pós-Apostólica, que vai do segundo até o século IV. Época dos grandes concílios ecumênicos, tudo que você crê agora sobre Jesus, sobre Trindade, veio dessa época aqui, dos grandes concílios ecumênicos. Nesse período, a igreja de Cristo era liderada por pastores e bispos que vieram exercer considerável influência sobre a cristandade daquela época, são chamados pais da igreja.
é uma época de intensos debates teológicos. Como é que eles chegavam a conclusões teológicas? Interpretando a Escritura. Eles tinham que interpretar isso. Os pais da igreja procuraram entender qual a verdade de Deus examinando as Escrituras. Debates vigorosos acontecem quanto ao sentido exato das palavras dos apóstolos, dos profetas. Uma das questões hermenêuticas centrais é como a igreja cristã poderia interpretar as profecias, instituições, personagens e eventos do Antigo Testamento de modo que refletissem a Cristo. Desafio. Agora a gente está deitado eternamente em berço esplêndido, cara. Os caras queimaram a pestana pra gente. A gente aqui está... Você tem alguma dificuldade? Deus é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem dificuldade de falar isso? Não. Mas isso foi debate de séculos para se chegar a um consenso sobre isso. E aqui a arte de interpretar. Vou aqui falar sobre os pais da igreja. A palavra pais que vem de pater. Tem Abba, também pai, só que é aramaico. Da onde vem as abadias. O que são as abadias? Vem de Abba. O abade era o pai, né, ali das abadias, que administrava as abadias. A era apostólica então termina com a morte do apóstolo João, e depois vem a era pós-apostólica, que é a época dos pais da igreja, que vai aí do 2º século, alguns falam até o século V, outros falam até o século VI, e significa que a obra iniciada pelos apóstolos é levada adiante através de novos ministros que são considerados os pais da igreja. Esses caras têm uma responsabilidade enorme. Como é que eles vão preservar a fé ensinada pelos apóstolos se os apóstolos morreram e a igreja ela recebeu dentro dela todas as camadas do Império Romano, gente de filosofia, gente com influência poética, influência cultural, influência filosófica, agora tudo é cristão. Imagine o avalanche de coisas novas que chegaram na igreja. Imagina isso. Como é que você vai preservar a fé única no meio de uma avalanche dessas coisas? A igreja respondeu com 2 coisas, o cânon e o credo. As 2 coisas foram respostas da ortodoxia cristã. O cânon são esses livros que nos orientam. O credo é nisso que nós cremos. Fechou? Que passar disso é heresia. E lá era mais fácil do que hoje. Você detectava uma heresia, você condenava o cara como um herege, você protegia a igreja. Hoje tem uma heresia lá dentro da igreja do Malaquias, ele fala, não, aqui não, aí ele vai para outra. A outra lá ele tem guarida e ele vai e desenvolve aquilo lá. Porque hoje não tem uma igreja. Então é uma coisa mais difícil. Então essa obra é levada adiante pelos pais, eles vão defender a igreja diante das acusações, da perseguição, eles vão defender a igreja diante das heresias que chegam. A gente tem heresias fundamentais, vou falar rápido, tá? A gente tem o gnosticismo, a gente tem o montanismo, a gente tem o marcionismo. Tudo são heresias que comprometiam demais a igreja. O que era o marcionismo? O marcionismo era influenciado pela filosofia grega. Marcião dizia assim, não, a matéria é ruim. A matéria é ruim, então eu não posso crer num Deus que criou isso. Então ele ignorava todo o Antigo Testamento, ele ignorava todo o Novo Testamento, com exceção das cartas de Paulo e fragmentos do Evangelho de Lucas. Ele formou o cânon dele, o cânon marcionita. Por isso que a igreja teve que formar o cânon dela também. Não por causa disso, mas o cânon da igreja, porque já tinha gente fazendo um cânon particular. Então o marcionismo foi uma vertente herética do cristianismo naquela época. O que era o montanismo? O montanismo veio de um homem chamado Montano, que dizia assim... a igreja está precisando de fervor. Olha aqui a raiz pentecostal aqui. A igreja está precisando de fervor, ficar estudando. Não, Deus tem que revelar diretamente para nós. E ele começou a ensinar que Deus revela direto para ele, e tem que acreditar naquilo que Deus revelou para ele. Aí um monte de gente começa a seguir Montano. Ele era seguido por 2 mulheres que profetizavam. Uma se chamava Prisca, outra se chamava Maximina. Então essas 2 mulheres então iam profetizando, e ele dizendo que ela profetizando, e um monte de gente seguiu, surgiu a igreja montanista. A igreja gnóstica era a igreja também influenciada, o cristianismo gnóstico era uma igreja influenciada pelos gregos, pela filosofia gnóstica daquela época, e surgiu muitos escritos no 2º século, já, por exemplo, o Evangelho de Tomé era gnóstico. Esses apócrifos que surgem depois do 1º século, todos eles têm influência gnóstica.
E a igreja tinha que lutar com isso tudo. Como é que ela tem que lutar? Ela tem que interpretar corretamente a fé, senão ela não tem resposta. Agora imagina a luta que a gente vive hoje. Né? Imagina, dentro da igreja, tanta interpretação equivocada, tanto tipo de cristianismo surgindo hoje. Como é que a gente preserva a ortodoxia nisso tudo? Eu louvo a Deus por vocês estarem aqui. Louvo a Deus, não é porque essa classe está cheia, não, porque eu estou vendo que tem gente querendo, se interessando por isso. E eu não vejo isso senão obra do Espírito Santo, porque não está em nós se interessar por isso. Em nós está mais interessado pela Fazenda, lá da Record, Fazenda, interessa mais por isso, Big Brother, fofoca de televisão. Tem gente que sabe mais da vida do Tarcísio Meira do que dos ensinos de Paulo. Às vezes eu vejo isso, cara. Eu estava um dia desse conversando com a pessoa, e a pessoa fala assim, inclusive o ex da Ana Hickman, que está com não sei quem, eu falei, pô, como é que você sabe disso tudo, gente? Cara, você não sabe nada de Paulo, de Pedro, mas sabe do ex da Ana Hickman. Pelo amor de Deus. Pô. Eu tive uma percepção aqui na leitura de Êxodo. O homem, às vezes, hoje a gente vê. A gente acha que o homem é capaz de se achegar a Deus por alguém, ou seja, uma faculdade, ciência, e etc, etc. Aí eu estava lendo o chamado de Moisés, eu vi que Moisés está claro para ele, porque ele nem conhecia. Ele foi levado para o rio, foi ver que tudo foi obra divina. Quando você lê uns relatos como esse, você vê como a gente está na contramão da Bíblia. Por exemplo, o que se aprende hoje na igreja? Você tem que ter fé para você conquistar. E a Bíblia fala que você tem que ter fé para você renunciar. Não é para conquistar nada, é para renunciar. Moisés teve que ter muita fé para largar o luxo do Egito. Isso, teve momentos que Deus ia matar ele. Sim, da circuncisão, por causa da circuncisão. Isso é um texto difícil de interpretação. Esse é um texto que você vai ter que queimar a pestana ali. Sim. Você está levantando uma questão, deixa eu levantar uma bola aqui. Quando você lida com interpretação bíblica, e a tua fé tem que estar acima de tudo. Você não vai na Bíblia para duvidar da Bíblia, você vai na Bíblia para procurar compreendê-la. E aí tem uma notícia ruim para você. Tem coisa na Bíblia que você não vai compreender nunca. E você vai ter que submeter a tua razão àquilo que Deus não permitiu que você conhecesse. E acabou. O problema do cristão hoje é que ele quer saber o que Deus não falou e ignora o que Deus falou. Mais ou menos assim. Se eu falar assim, olha, eu vou fazer aqui um curso de Apocalipse que eu quero dizer para você o que significa o cavalo preto, cavalo amarelo, cavalo branco, as duas testemunhas. Isso aqui vai lotar, porque todo mundo quer saber daquilo que a Bíblia não disse. Todo mundo. Agora eu quero falar aqui sobre ética cristã com base no Decálogo. Aí a Bíblia me disse. Aí quase ninguém quer vir. E por isso que a gente tem essa deformidade, uma espécie de patologia da identidade cristã. Eu vivendo as frases também que depois nenhum lembra do que eu falei. Bom, a classificação dos pais. São pais apostólicos, foram aqueles que andaram junto com os apóstolos, ou bem próximos dele. A gente tem Policarpo de Esmirna, por exemplo, que andou com João. A gente tem os pais apologistas. Apologista quer dizer aqueles que defendem. Eles defendem a fé tanto do ataque romano quanto do ataque das heresias dentro. São os apologistas. Para isso eles vão ter que interpretar, obviamente. Os pais apostólicos tiveram que interpretar o que os apóstolos ensinaram. Os pais polemistas, que são aqueles que vão lidar diretamente contra as heresias que surgiam, e os pais pós-nicenos. Essas expressões para vocês talvez sejam assim, não familiares. Por que pais pós-nicenos? São os pais da igreja que desenvolveram seu trabalho depois do concílio de Nicéia. O concílio de Nicéia foi em 325, que defendeu, que bateu o martelo sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus, é Filho eternamente gerado por Ele. Depois que Nicéia defende isso, a questão não acabou, porque houve muita polêmica, muita coisa, muita gente querendo derrubar essa doutrina, e surgiram então os pais pós-nicenos para defender a doutrina da Trindade, defender a divindade de Jesus. A gente tem aí, se eu não me engano, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo. Eram dois irmãos e um amigo. Esses são os três chamados
pais gregos ou pais da Capadócia, da onde dizem que veio Jorge Guerreiro. Na Ásia Menor, Capadócia. Aí que a gente vê uma coisa interessante, gente. Aquele relógio ali tá certo? Tá, né? Meio-dia. Eu tenho meia hora para falar. Eu tenho meia hora para vir com vocês, desde Homero, passando por Heráclito, indo para Filo de Alexandria, para Orígenes e para o catolicismo e para o Império Romano. Ah, Jesus, o importante é que vocês estejam se identificando com a aula. Essa é a minha importância. Essa ideia dessa aula é vocês entenderem que a interpretação não é algo assim, não é algo que pulou na nossa frente, não. Requer muita coisa e tem muito contexto histórico nisso tudo. O ataque de Ário? Só que Ário era de Alexandria, no Egito. E ele era presbítero. O bispo de Ário era chamado Alexandre. Só que Alexandre, tinha autoridade de bispo, mas ele não tinha intelectualidade de Ário, não tinha erudição de Ário. E Ário disse que Jesus não é Deus, mas também é superior ao homem. E Alexandre falou, isso aqui não bate, eu não sei explicar isso, mas isso aqui não bate. Não está certo, não está certo. Aí só que surgiu um diácono chamado Atanásio, que tinha a mesma erudição dele. Aí o debate foi aí. Como o imperador Constantino temia a divisão no império, porque o império, o cristianismo dominar, dividir a igreja era trazida para o império. Então o que Constantino faz? Não, vamos resolver esse negócio aqui. Um concílio na cidade de Nicéia para a gente discutir isso aí. É nesse concílio que Atanásio vence, Ário perde, o arianismo é considerado como heresia e a doutrina da Trindade é estabelecida. Aí daí que surge, essa é a fé católica, ou é a fé universal da igreja. Católica quer dizer universal. Mas o arianismo existe até hoje. Os testemunhos de Jeová são arianos. Tem até hoje aí. Eu gostei muito, nunca tinha escutado falar como você definiu Constantino, né, que ele era convertido ao cristianismo. Ao cristianismo. Mas Até que ele não quis ser batizado. nunca tinha escutado falar dessa forma. Tanto é que ele não quis ser Toda a batizado. discussão aí pela internet, você... Depois ele descambou para o ariano. Ele era político acima de tudo, né? Qual foi a causa da conversão dele? Ele teve um sonho. Um sonho que dizia assim, por esses sinais vencerás, que eram as duas letras gregas do nome Cristo. Ele pega aquelas duas letras, bota no lábaro do exército dele e ele vence a batalha da Ponte Milvia. Quando ele vence a batalha, quem me deu essa vitória foi o Deus dos cristãos. Ele se converte ao cristianismo. Aí tem outra parte da história da igreja. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente bate nisso aí. Uma das religiões. Hã? Aí o cristianismo se torna uma das, mas depois vem Não, depois veio Teodósio I. Teodósio I, ele não fala o cristianismo uma das, o cristianismo é único. Aí o Teodósio começa a mandar na igreja também. Daí que descamba para tudo que a gente vê depois. Vambora, gente. Dessa celeuma toda aqui vão surgir duas escolas. Uma na cidade de Alexandria, que é no Egito, e outra cidade de Antioquia, que é na Síria. E essas duas escolas, por que eu coloquei isso como pauta de aula? Porque essas duas escolas, elas vão nortear qual vai ser a maneira de interpretar a Escritura depois, tanto no catolicismo como na Reforma Protestante. O berço está aqui. Tomara que Deus me dê a capacidade para falar no tempo que eu tenho. Vamos lá, primeiro a escola de Alexandria, cidade do norte do Egito. Por que Alexandria, gente? Porque é fundada por Alexandre. Por que Filipos? Porque foi Alexandre que deu o nome, em homenagem ao pai dele, o rei Filipe. Aí a cidade de Filipos. Por que Constantinopla? A cidade era Bizâncio, o nome da cidade. Por que virou Constantinopla? Cidade de Constantino. Ele reformou a cidade para fazer a capital do império no Oriente. Ele ia para lá. Mas isso tem nada a ver com interpretação, né? Vamos para cá. A escola de Alexandria surge no Egito. As principais características. Aqui está um ponto para você que lida com escritura aqui. Principais características de Alexandria. Abordagem extremamente alegórica. Espiritual. Extratexto. Em razão da influência do platonismo. Eu vou explicar isso já, tá? Do platonismo. Mas o que significa isso? Para os alexandrinos, o texto, a verdade do texto nunca está naquilo que você está lendo.
está por detrás dele, na espiritualização do texto. Aí que começa a bagunça toda. E até hoje tem isso, Bruno. Até hoje tem isso. O cara olha assim e fala, isso aqui significa isso. Rebeca foi dar água aos camelos. Eliezer estava vendo. E Eliezer fala assim, se ela der água, aquele camelo der água a todos os outros, é porque é essa. Aí tinha 9 camelos. Eu estou falando isso que eu vi, né? Aí um pregador pregando, os 9 camelos significam os 9 dons espirituais. Da onde? Da onde está isso no texto, cara? Mas o que é isso? É interpretação alegórica. Alegórica. Quando diz que a parábola do bom samaritano, o cara que botou no jumento, o jumento é o evangelista que leva até a estalagem. O evangelista é jumento, que leva até a estalagem, que é a igreja. A estalagem é a igreja e ele paga alguma coisa ali, é o sacrifício de Cristo, e diz que vai voltar o retorno de Cristo. Não tem nada disso no texto. Mas isso é interpretação alegórica. De onde vem isso? Lá de Alexandria. Que na verdade Alexandria veio de algo atrás dela, que a gente vai ver aqui se tiver tempo, se vocês tiverem paciência comigo. É o tipo de interpretação que partia do pressuposto. Olha o pressuposto, cuidado quando você vai lidar com a Bíblia, tá? Então, assim, caramba, o que é isso aqui? O que está por trás disso aqui? Oh, Deus me dá uma revelação disso aqui. Você sai dessa doideira, tá? O texto está ali para você interpretar ele, usar a tua razão para isso. Tipo de interpretação que partia do pressuposto que o texto possuía um sentido oculto. Interessante, esse sentido oculto é que era o sentido verdadeiro. Olha aí, gente. Olha que doideira isso aqui. Aí você vai entender por que a Igreja Católica defendia tanta coisa. A interpretação da Igreja Católica era alegórica, seguiu a escola de Alexandria. A criação, por exemplo, passou a ser interpretada alegoricamente. Por que ela passou a ser interpretada alegoricamente? Porque eles são influenciados por Platão, e Platão fala que a matéria é ruim. Se a matéria é ruim e aquilo está escrito, então aquilo ali é uma alegoria, a verdade está por trás daquilo. Cuidado, vocês já fizeram isso? Se fizeram o joelho, agora pede perdão a Deus, levanta a mão. Quais são as influências filosóficas? É isso que eu queria que vocês vissem, que era mostrar a cara dos caras aqui, ó. Eu ia mostrar, mas por causa do Marcelo eu não estou mostrando. Marcelo que é culpado. Se lembrar, depois o Alex falou para eu mandar para ele, aí depois ele vai fazer uma mágica qualquer lá, sei lá, que eu não sei, entendo nada disso. Bom, a gente tem 2 influências principais da escola de Alexandria. Um bem antigo, chamado Heráclito, de Éfeso, e outro mais recente, Filo, de Alexandria. São 2 filósofos. Deixa eu bater rapidamente por que esses 2 influenciaram Alexandria. Vamos lá. Quem era Heráclito? Vou falar um palavrão aqui, tá? Ele era um filósofo pré-socrático. O que é isso? Sócrates. Que veio antes de Sócrates. É que a gente tem uma divisão na filosofia. Antes de Sócrates eram chamados filósofos da natureza. Por exemplo, o que era o trovão? Era o martelo de Thor. Isso eram os filósofos da natureza, né? É o martelo de Thor rasgando o céu. Era isso que eles pensavam, as pessoas acreditavam nisso. Bom, o filósofo pré-socrático, ele utilizou-se do conceito de aiponoia. Não precisa decorar isso, né? O que é a hyponoia? A hyponoia é uma técnica de interpretação que fala que existe um sentido por dentro do texto. Ele utiliza isso. Aplica a ideia de um sentido mais profundo, que está oculto ao texto, mas que marca a sua verdade. A verdade não está na superfície, a verdade está na profundidade oculta. É lá que está a verdade. E isso depois por que Heráclito faz isso? E Platão, que vem depois, vai pegar essa linha. Heráclito escreve, ele era uma espécie de fã dos escritos poéticos de Homero. Homero foi um poeta grego, alguns duvidam até da existência real dele, mas de que viveu no século VIII. E Homero, ele escreveu 2 obras, você deve falar dela, é Ilíada e Odisseia. Eram 2 obras chamadas poema épico. O poema épico era o cara descrevia poeticamente algumas vitórias do seu povo. E
eu estou aqui antecipando, tá, gente? Homero, então, ao descrever seus poemas épicos, ele descrevia os deuses da Grécia, como aqueles que davam vitória, e eles falavam desses deuses que se relacionavam com os seres humanos. Daí por que, gente, que a cultura greco-romana ela era tão moralmente depravada? Por exemplo, Alexandre era um grande conquistador, mas ele gostava de um rapazinho. E era normal isso, não era uma coisa, era normal. O cara que era um senhor em Roma, por exemplo, ele falava assim, hoje eu quero fazer sexo com minha esposa, não, hoje eu vou fazer com a filha daquela escrava ali. Hoje vai ser com ela, ou então, não vou fazer com ela não, eu vou fazer com o marido dela. E era assim, ele tinha essa prerrogativa, porque quem fala muito bem disso é o Guilherme de Carvalho, que é um teólogo mineiro. Por que eles faziam isso? Porque eles entendiam o sexo do ponto de vista espiritual. Quanto mais sexo, mais empoderamento e mais capacidade, mais poder espiritual na minha vida. Foi a igreja que libertou isso, tá, gente? Foi o cristianismo que livrou o povo disso. Então, Homero falava desses deuses que se relacionavam de uma forma muito... numa orgia que, para a mente de alguns na época, era uma coisa assim difícil de acreditar. Como os deuses podem ser bons se eles fazem tantas coisas mais? A ideia é essa. Como é que Heráclito livrou Homero? Ele fala, não, vocês têm que entender isso espiritualmente. Ele, de fato, escreve isso nos seus poemas, mas a realidade está oculta. Não é isso que ele queria dizer. Então ele vai pegar essa alegoria. Você tem que entender Homero de forma alegórica e não de forma direta no que ele escreve. Com isso ele está querendo livrar Homero da crítica popular, e daí surge a interpretação chamada interpretação alegórica. Aí, isso aqui a gente está há alguns anos, aí, acho que 4º ou 5º século antes de Cristo. Depois desses filósofos aqui da natureza que veio Sócrates como divisor de água, depois de Sócrates Platão, e depois de Platão Aristóteles. Isso é muito importante no nosso tempo, não dá, mas tanto Platão como Aristóteles influenciaram a interpretação da Igreja Católica. Um em cada época, tá? Mas assim, as coisas não caem de paraquedas não, gente. Tem um fundo histórico nisso tudo e a gente tem que entender. Não tem como correr, a gente tem que entender isso hoje, senão a gente vai ficar patinando nesse mundo que a gente está vivendo agora, com todas essas mudanças. Então essa coisa de que Deus me revelou, acabou, basta eu saber que Jesus salva e acabou, não basta não, você tem que entender esse negócio, senão vai dançar. Então ele traz uma compreensão sobre os deuses de Homero, mas uma compreensão não literal, mas uma compreensão alegórica. Isso surge então uma escola alegórica de interpretação. Mais na frente, a gente vê Filo de Alexandria. Aí o nome já diz, né? É de Alexandria. Ele é de lá e ele era judeu fervoroso, por exemplo. Ele ia de Alexandria, que é no norte, lá da África, no Egito, até Jerusalém nas festas. Filo fazia isso. E Filo foi contemporâneo de Paulo. Ele nasce no século XV a.C., morre no ano 15 antes de Cristo e morre no ano 50 depois de Cristo. Então ele viveu, Jesus viveu nessa época, Paulo viveu parte dessa época, Paulo morre na década de 60, no governo de Nero. Então a gente está com uma figura histórica aqui, lá dos primórdios da igreja, judeu. Ele fazia, basicamente, o caminho que os hebreus fizeram quando foram libertos do Egito até a Terra Prometida. Ele ia do norte do Egito até Jerusalém para as festas, ele era judeu ortodoxo mesmo. E ele tinha duas influências grandes, ele era fã de dois. Um era da linhagem hebraica dele, que era Moisés. Ele era fã de Moisés. E ele era fã de outro, que era a linhagem filosófica dele, era fã de Platão. Então, como Filo de Alexandria, ia associar os escritos de Moisés com as ideias de Platão. Como que ele ia fazer isso? O que ele fez? Ele começou a interpretar Moisés alegoricamente para alinhar Moisés com Platão. Ponto aqui para você não sair daqui tão inocentezinho assim. Todas as vezes que você quer alinhar uma ideia que não bate com a Bíblia
e você quer se alinhar a essa coisa, você vai procurar alguma maneira de extrair da Bíblia aquilo que ela não diz, e você pode cair numa interpretação alegórica para isso. Então tenham cuidado, tá, gente? A gente ainda vai queimar muita pestana aqui estudando sobre isso. Mas hoje é só uma aula inaugural, só um pontapé inicial nisso tudo. Então, Filo, ele vai influenciar a escola de Alexandria. Com essa ideia, a gente vai ver que ele bebe dessa fonte platônica, e Platão, de certa forma, bebeu da fonte de Homero, no sentido de Homero não, de Heráclito, no sentido de alegorizar o texto, né? O texto não é aquilo que ele está dizendo, a gente tem que buscar o sentido oculto do texto. Heráclito fez isso, Filo agora faz isso, só que Heráclito fez para defender os deuses de Homero e defender o poema de Homero. E Filo faz para harmonizar Moisés e Platão. Aí ele usa o método alegórico. Vamos lá, deixa eu falar rapidamente qual é a ideia de Platão que Filo absorve e que influencia a sua forma de interpretar. Eita, Jesus Cristo, seja comigo, Senhor. Tenha misericórdia desse pobre pecador. Platão dividiu o mundo em 2 planos. Aqui. A ideia de Platão é essa. Quem estudou um pouquinho de filosofia já deve ter falado do mito das cavernas. O que tinha na mente desse homem? Existe um mundo metafísico. Meta quer dizer o quê? Você tem uma meta para a tua vida. É o que está o quê? Adiante. É uma meta. O que é metafísico? Que está adiante do que eu toco, das questões físicas, metafísica. Ele entendia que esse mundo metafísico era o mundo das ideias. Ele não era sensorial. Aqui você não podia sentir, você não podia tocar. Era intangível. Mas era aqui que estava a essência das coisas, é verdade. Então o que é isso? O que é isso aqui? É um banco no plano físico. Mas esse banco aqui é só um reflexo muito limitado do que ele é no mundo metafísico. Então, para você saber o significado desse banco, você tem que mergulhar no oculto metafísico para você saber o que significa. Isso é Platão. Isso aqui, para ele, é o plano físico, são as coisas que existem, mas como sombra da realidade. Aqui você toca. Aqui não é sensorial. Então, botei sensorial, aqui não é. Sensorial é aqui. Aqui você sente, você toca, você vê, mas é limitado. Não, a verdade não está aqui. A verdade está aqui. Na praxis, né? Na praxis é isso. Agora, o que tem a ver isso com interpretação platônica? A verdade não está no texto. A verdade está no oculto do texto. Aí, vai dizer que você nunca foi tentado a olhar a Bíblia assim. É platônico. Quantas vezes você falou assim, se eu morrer um dia pode me botar em qualquer lugar? Já falou isso? Platônico. Platônico, porque teu corpo não presta. Só que presta a essência. Isso não é cristão. Isso não é teologia cristã. A teologia cristã diz que o corpo é bom, porque foi Deus que fez. E tudo que ele fez é bom. Tanto é bom que ressuscita. Tanto é bom que vai ressuscitar um corpo. Tanto é bom que o corpo de Jesus foi embalsamado. Perfumado. Cuidado, né? Cuidado.
As mulheres, como são mais sensíveis, olharam assim, não, a gente tem que cuidar do corpo dele, não estão cuidando do corpo dele. Então essa ideia de que matéria não presta para nada é grega, tá? É platônica, é de Heráclito, é de Platão, é de Filo, é de Alexandria, tá bom? Então essa é a ideia que influencia a escola de Alexandria. Agora, o maior pensador dessa escola, aí Filo é judeu, tá? Agora, dentro do âmbito cristão, o maior pensador e maior teólogo, e também depois o maior herege, aquilo que ele fazia de bom era bom demais, mas quando ele errava era ruim demais. O nome desse cara era Orígenes. Orígenes tem segundo século e terceiro século, de 185 a 235 depois de Cristo, nasceu Orígenes. Orígenes interpreta a Bíblia de forma alegórica. Por que ele faz isso? Dentre as coisas que o cristianismo era acusado de servir um Deus sanguinário e violento, que era a narrativa das guerras do Antigo Testamento. Como é que Orígenes se livra disso? Não, aquilo não é literal, não. Aquilo não aconteceu ali mesmo. Aí você tem que pegar o sentido oculto dessas narrativas históricas. Isso era Orígenes. Eu estou com a cara dele aqui, pena que vocês não estão vendo. Intérprete de Alexandria utilizou um método alegórico, e esse método alegórico ele vai influenciar muita gente. Então, nos primórdios do cristianismo, a igreja pôde acreditar em muita coisa que a Bíblia nunca disse, por conta dos métodos de interpretação da escola de Alexandria. 100 anos depois dessa escola, aí vai surgir só um instante. Quando você fala de Alexandria, você lembra qual das 7 maravilhas do mundo antigo que você lembra em Alexandria? O farol. Qual que era outra coisa que Alexandria tinha que se destacava do mundo inteiro? A maior biblioteca do mundo. O que aconteceu com essa biblioteca? Pegou fogo. Imagina o desperdício, obras de Homero, tudo tinha ali, tudo tinha ali em Alexandria. Inclusive, provavelmente foi por conta disso que teve a iniciativa de traduzir do hebraico para o grego, o Novo Testamento, que era o que faltava na biblioteca de Alexandria, que era a Septuaginta. Então isso tudo é nossa história também, tá, gente? Não parece não, mas é nossa história também. Foi tratando o que faltava, né? O que faltava. E isso foi objeto de estudos, de interpretação, e a gente tem essas escolas de interpretação aqui. 100 anos depois vai surgir, não mais no Egito, mas na Síria, que já era a fronteira mais longínqua. Depois a Síria foi um dos perigos de perseguição contra a igreja também. Mas na Síria surge, na cidade de Antioquia, da Síria, você vê Antioquia na Síria em Atos 13. Tem 2 Antioquias em Atos 13, Antioquias da Síria e Antioquias da Pisídia. 2 com o nome de Antioquia, mas em regiões diferentes. Essa aqui é da Síria. Lá vai nascer uma escola de interpretação em oposição à Alexandria, 100 anos depois. E em oposição em todos os sentidos. Eu até escrevi pouco sobre ela, que a gente vai bater muito mais sobre os métodos de Antioquia depois. Ela vai negar o modo alegórico e vai dizer que a interpretação visa buscar o sentido literal do texto e não aquilo que não está no texto, porque se eu interpreto o que não está no texto como que fosse verdade, essa interpretação deve ser fruto da minha imaginação, mas não do que diz o texto. Isso é Antioquia. E aí a gente tem erros nas duas, tá? Porque grandes heresias da igreja cristã também surgiu de interpretações equivocadas do intelecto humano de Antioquia. Oi? Está negando a subjetividade, não tá? Sim, ele nega o sentido oculto. Nega. Você não pode. Subjetivo significa o que pertence ao sujeito. A palavra subjetivo é isso. Subjetivo, que está sob o sujeito. O sujeito determina isso. Isso é subjetivo. É a minha verdade. Então, quando você tem uma interpretação subjetiva do texto bíblico, você está dando ao texto bíblico a tua verdade. E isso é muito comum na pós-modernidade, que negou o sentido de verdade norteadora e relativizou a verdade. Cada um pode ter a sua verdade e você não pode dizer que a minha verdade é superior à tua.
Isso é próprio da pós-modernidade. Vocês que estudaram na área de humanas, vocês devem ter sido atacados demais com isso, como eu fui estudando pedagogia. Então, quem estuda humanas hoje é atacado com isso. Quem não for para humanas com uma cosmovisão cristã, vai voltar lá, no mínimo, com a coisa híbrida. Eu sou cristão, mas minha visão de mundo não vem do cristianismo, vem da academia. Por isso que eu defendo a ideia de você capacitar a igreja que você pastoreia para ela estar em qualquer lugar, ao invés de enclausurar ela dentro de uma bolha dominical. Você tem que saber estar fora, tem que saber. Jesus não nos chamou para ficar dentro do nosso mundinho. Ele nos chamou e nos enviou. A gente tem que estar capacitado para estar. Glória a Deus. A filosofia fala, mata a pessoa que não tiver necessidade. Sim. Dentro desse contexto que o senhor está explicando agora, que é a verdade da palavra. Buscar a verdade do texto. Você vê, entrevistar o Djavan, o que significa açaí, guardião, zoom de besouro, um imã, branca é a tese da manhã. Isso tem sentido para ele, né? Açaí é o quê? Açaí era a fonte econômica maior da região dele. O zoom de besouro, que é um imã, era aquela manhã que você é atraída por essa questão sensorial de você sentir a natureza. E branca é a tese da manhã, é quando ele contempla tudo isso nascendo. Isso é a ideia dele quando ele escreve isso. Mas ele fala assim, só que cada um pode interpretar do jeito que quer. Isso é próprio da pós-modernidade. Ele não quis dizer isso. Mas você canta, você tem a prerrogativa de trazer a interpretação que você deseja. Dentro da pós-modernidade, você não é... Depois que você escreveu o texto, você não é mais dono dele. Cada um interpreta o teu texto do jeito que você quiser interpretar e você não pode negar isso, porque cada um tem sua verdade. Então, a Antioquia é uma interpretação que é desprovida de alegorização, ela é contra a alegoria, ela vai lidar com o texto de maneira simples, vai buscar o sentido original do texto, vai buscar o sentido natural do texto, a gente vai ver isso depois de tudo, sentido natural, sentido original, que diferença tem um do outro, e para eles esse seria o único sentido, o restante seria especulação do intérprete. O texto diz o que o texto diz e não aquilo que eu quero que ele diga. Isso é Antioquia. Pode-se dizer então que Antioquia foi o berço do método histórico-gramatical, embora não existisse essa nomenclatura naquela época. Eu posso prosseguir por mais alguns minutinhos? Deu a hora lá já, mas é rápido. Quais são as divergências dessas escolas? Alexandria e Antioquia. O propósito da narrativa bíblica era uma divergência. Alexandria afirmava que o sentido do texto era apenas para os mais espirituais. Isso aqui, irmãos, para o gnosticismo foi assim o paraíso. O paraíso, porque o que o gnosticismo dizia? Não, a salvação vem por uma gnose que ele dá, não é qualquer um que tem isso. Isso é o gnosticismo, né? Não é qualquer um que tem isso. E o gnosticismo foi uma peste que quase arruinou com a igreja. Se não fosse os pais da igreja, a gente não estaria aqui hoje falando dessas coisas. Outra coisa que divergia era o valor da alegoria. Alexandria achava que a alegoria era a chave para a interpretação. E Antioquia não dava valor à alegoria por conta de sua subjetividade, como disse a Andréia ali. Outra coisa era os níveis de sentido do texto. A Alexandria afirmava os vários sentidos possíveis num único texto. E Antioquia afirmava que só havia um sentido no texto, e esse sentido era do autor, e não do intérprete. Era do autor. Mais ainda, divergência. A necessidade de espiritualidade. Alexandria afirmava a necessidade de uma espécie de espiritualidade especial para você entender a verdade do texto, que está mais profunda, que está oculta. Já Antioquia defendia o princípio do preparo, da dependência do espírito e do labor cognitivo para você chegar à interpretação do texto. Quais são as vantagens e desvantagens? Vamos lá. Alexandria, aqui está o ponto, tornou o texto possível a qualquer um com boa imaginação. Os caras que são assim. Você tem uma boa imaginação, você vai viajar na manteiga aqui.
E vai ver coisa onde nunca teve, nunca teve. Aí você julga aqui, Bruno, você pega essa imaginação fértil do camarada, junta isso com eloquência, com carisma, e de um povo ávido por barulho, No final, o voto é certo. no final você vence. O voto é 10 mil. É verdade, cara. Então, e Antioquia nos proporcionou uma maior fidelidade ao texto, tirando a autonomia do autor a definir o sentido do texto. Então, o sentido do texto está no autor. Eu botei aqui tirando a autonomia do autor, não sei se está aí se eu corrigir na apostila, mas é tirando a autonomia do leitor, e não do autor. Vocês podem corrigir aí, tá? Porque algumas coisas eu corrigi, porque eu sentei o dedo para escrever isso aí, eu nem fiz correção textual disso. Não fiz nenhuma edição. Na letra E. Está na letra E. E por fim, quem é que venceu, gente? Antioquia ou Alexandria? O que vocês acham? Hã? A Alexandria venceu. O que significa isso? A gente vai ter depois mais de 1000 anos de domínio de interpretação alegórica até que surge a Reforma Protestante. Pegaram aí? Por que tem vela, missa para a alma, purgatório? Como? Que tipo de interpretação está por trás disso? Alexandria. A interpretação alegórica. Então, a alegoria venceu, a Alexandria se estabeleceu por conta de um método de Antioquia ter descambado por heresia. Esse aqui está o ponto, porque o método de Antioquia produziu muita heresia, principalmente heresias cristológicas. Eles defendiam a questão, quem é Cristo? Não, ele é homem, se ele é homem não é Deus, como é que ele pode ser homem e Deus? Aí não é a casa da nossa aula, tem diversas interpretações sobre a natureza de Jesus. O gomo da teologia que estuda isso é cristologia. Você vai ver muita coisa, o adocionismo, que Cristo, na verdade, ele foi adotado, que a divindade dele entra no nascimento e na cruz vai embora. Então, tudo isso surgiu nessa época que eles eram discípulos de Antioquia, por isso que as vertentes de Alexandria predominaram. Proporcionaram várias interpretações que ratificaram suas doutrinas e suas ideias usando o método de Alexandria. A Reforma Protestante resgatou os princípios de Antioquia e desenvolveu o método histórico-gramatical. Reforma. O que a gente tem aqui? Vou pular aqui. Surgiu um chamado, se vocês quiserem se aprofundar nisso, a Igreja Católica criou o método quadriga. O que é método quadriga? Um texto tem 4 sentidos. O sentido literal, que é aquele que está ali. O sentido cristológico, é quando você vai achar Cristo por trás daquilo tudo. Aí imagina onde vão achar Cristo ali. O sentido tropológico, o sentido moral. O que esse texto tem de sentido de orientar a minha condição moral? E o sentido escatológico, o que esse texto diz com o fim. Tudo isso está no mesmo texto. Então aí haja criatividade, haja especulação para se chegar à conclusão de coisas. O ponto central dos reformadores, gente, a reforma então vai defender? Ela não foi apenas uma reforma litúrgica, não foi apenas uma reforma eclesiástica, ela também atingiu a área da interpretação. O que tem a ver o lema sola scriptura com isso? É o dilema dos reformadores, somente a Escritura, é o que a Escritura diz, e não o que eu busco por dentro dela, por trás dela, alegorizando ela, é o que a Escritura diz. Então, a rejeição radical da alegoria e da multiplicidade de sentidos. O texto tem um só sentido e esse sentido é do autor. Esses são os perigos que isso poderia trazer para a fé cristã. O texto, então, só tem um sentido, aquele pretendido pelo autor humano, não é o que o leitor deseja, mas o que o escritor bíblico desejava. Então, cuidado, você vai na Bíblia para buscar o que você deseja, né? Isso aí é a cultura da caixinha de promessas. Você pegava uma caixinha de promessas, dificilmente você vai assim, arrependa-se. Dificilmente você vê isso. Lembra de onde você caiu, vai lá e resolve esse negócio e volta. Você não vê isso, cara.
Não vê. Não vê. C. O método da reforma vai usar uma análise gramática histórica. Então ele vai olhar para o texto, ele vai ver o seu contexto histórico, o seu contexto literário, ele vai ver os idiomas originais. Você não precisa dominar o grego para estudar a escritura, mas você precisa ter acesso ao grego para interpretar a escritura, porque ele não foi escrito na tua língua. Por exemplo, o fim da lei é Cristo. Aí você pega assim, olha, em Jesus não tem mais lei. Por quê? Porque está dizendo, o fim da lei é Cristo. Então Jesus não tem mais lei. Jesus acabou com a lei. Não, o fim ali é telos. Quer dizer que Jesus é o desígnio da lei e não o término dela. O objetivo da lei era Cristo. Por isso que Paulo vai usar uma expressão chamando ela de aio. Ela aponta, ela conduz para Cristo. Da onde vem a palavra pedagogo? O que é o pedagogo? É aquele que conduz de um ponto ao outro. Então o aio é aquele que conduzia da lei até para onde era a finalidade da lei. O telos da lei era Cristo. Então, se a gente não entender um pouquinho do grego, por exemplo, Deus amou o mundo. Depois ele diz, não ame o mundo. Como é que é esse negócio? Tem duas palavras gregas traduzidas para o mundo. Se você não entender isso, como é que fica? Uma coisa. Então, isso é a análise gramática histórica, um método para se achar esse sentido. Esse método prevaleceu no período da pós-reforma e se tornou padrão. Hoje já se perdeu, viu, gente? Então, o método histórico-gramatical respeita a Bíblia como livro humano, sem perder a sua natureza divina. É até a antropia bíblica. Ele é humano e divino. É necessário, então, perceber o contexto, o idioma, o propósito original do autor, estando conectado com toda a escritura. Não pode dissociar. Por isso que, no processo canônico, Tiago, eles tiveram algumas dúvidas sobre Tiago. Porque numa primeira leitura de Tiago, parece que ele está desdizendo muitas coisas no restante da escritura, depois que chega à conclusão. O que ele estava querendo dizer. Então tem que perceber o contexto, né? O método por excelência dos reformados ou dos reformadores. A pregação expositiva nasce do método histórico-gramatical. Você tem que ler, debruçar. Por último, o método histórico-gramatical prevaleceu no período da pós-reforma. Já falei isso, né? É necessário perceber o contexto, o idioma e a pregação. É isso aí, gente. Desculpa se eu falei demais. Passei 10 minutos da aula. Eu espero... Esse texto aí, eu vou te dar duas alternativas, tá? Duas alternativas. Se não me engano, são 18 artigos que tem aí. Vê se é isso mesmo, cara. 13 artigos. Isso aí é uma confissão, é uma confessionalidade sobre o método interpretativo utilizado e deixado pela Reforma Protestante para nós. Em outras palavras, é o método que nós devemos adotar quando interpretamos a Escritura. Então, os artigos começa com aquilo que nós afirmamos e aquilo que nós negamos dentro disso. Vocês vão ler os 13, tem um mês para isso, gente. Vocês vão ler os 13, vocês vão sublinhar, fazer o que vocês querem. Eu dou duas alternativas para vocês. Vocês vão me fazer uma síntese com o parecer de vocês sobre esses 13 artigos, ou vocês vão separar 3 artigos e fazer o que isso foi para você, o que isso te acrescentou. Expliquei ou eu preciso desenhar ali isso? Para mim precisa desenhar. Marcelo, estou devendo já vi teu coisa, estou te devendo a entrega dele. Então, gente, é isso, né? Valeu a pena essa primeira experiência de sala de aula? Valeu? Viajaram por Homero, Heráclito, Filo, Orígenes, Alexandria, Antioquia, guerra, interpretação, berço das heresias, isso tudo aí. Na próxima aula a gente vai falar do surgimento do liberalismo teológico, do método interpretativo que ele trouxe e suas consequências até hoje.